Já posso começar. Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Wagner, professor da disciplina de Metodologia do Ensino das Ginásticas. E hoje nós temos aqui a professora convidada, que é a professora Camila Pimentel. Professora, pode ficar à vontade, a gente agradece bastante a sua contribuição, tá bem? E a partir de agora a palavra fica com você. Obrigada, professor Wagner. Como o professor me apresentou, me chamo Camila Pimentel, sou mestre em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia, pela UFAM, e atualmente eu sou professora voluntária da disciplina de Corporeidade na fase adulta e terceira idade, na FEF-UFAM. A minha área de atuação sempre foi o corpo, desde a graduação até a pós-graduação, sobre a corporeidade, corpo, ginástica, e eu vou contribuir um pouquinho do que eu sei para vocês. A gente vai falar sobre o que foi o corpo antigamente, o que é o corpo hoje em dia, atualmente, enfatizando sempre o esporte, mas levando em consideração as ginastas, os corpos das ginastas, como elas praticam, como é a técnica, a construção da imagem corporal das atletas em relação ao corpo. O ser humano, nós seres humanos, a gente precisa compreender as nossas atividades através do nosso pensamento, através do nosso movimento, das nossas atividades do dia a dia, e isso tudo é a corporeidade, Esses são os aspectos da corporeidade, da consciência corporal, que tem como ponto de partida o conceito que é a corporeidade, porque eles interagem com o mundo, com as pessoas, com o que há ao redor. Mas o que é a corporeidade? A corporeidade ela é uma denominação que pode, no primeiro momento, ser interpretada de maneira errônea ou estereotipada. Ou seja, a corporeidade ela pode ser compreendida como como uma maneira do homem estar presente no mundo. Ou seja, há uma forma como ele interage com as coisas, com as pessoas, com objetos, consigo mesmo. Existem muitos estudos mais profundos sobre a corporeidade que vai muito além da dimensão biológica. Ela vai muito além da dimensão biológica. O conceito de corporeidade é relativamente novo. Ele foi trazido pelo filósofo francês Merleau-Ponty no século passado. Esse conceito ele começa a ganhar maior amplitude em várias áreas do conhecimento, onde vários autores, vários professores desenvolveram essa temática, estudaram sobre essa temática. E somente no século XX ele chegou nas universidades brasileiras, principalmente nos cursos de pedagogia e educação física. A corporeidade ela não engloba somente o corpo em movimento, mas também a afetividade, que não está ligada somente ao carinho ou afeto, mas nas variedades de emoções, sentimentos, paixões que nos afetam, no nosso dia a dia, dependendo do contexto onde estamos inseridos. Em relação à concepção da corporeidade, todas as características que definem uma pessoa são aspectos da corporeidade, como a cultura, a religião, a política e também as ideologias. Essas são as particularidades que pode diferenciar uma pessoa da outra. Em relação à nossa cultura, por exemplo, a cultura do amazonense é diferente da cultura de outros estados. O Brasil, a cultura do Brasil é totalmente diferente da cultura dos outros países. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, essas são as particularidades que definem uma pessoa da outra. Por exemplo, a semelhança entre os povos e a civilização. E entende-se que a corporeidade ela está em diálogo com o mundo, com a mente, interligando pensamentos, emoções, como uma forma
de se expressar, né? É uma maneira do homem interagir com o mundo, né? De se comunicar, de se interagir por meio de pessoas, animais, consigo mesmo, objetos, né? Então, essas vivências, elas são expressadas através do nosso corpo. O nosso corpo é o que interage com o mundo, né? Dependendo do contexto que estamos inseridos. Houve um tempo na história da humanidade, eu vou passear um pouquinho no tempo, que o corpo ele valia mais que a razão. Nessa época, o corpo ele mostrava mais agilidade, mais competência. O poder do homem, né, na sociedade, o poder que o homem possuía dentro da sociedade, ou seja, principalmente nas suas relações sociais, que eram construídas e consolidadas naquela época, né, fazendo com que sua sobrevivência e sua existência fortalecia a cultura. Por exemplo, o corpo na Grécia Antiga. O corpo nessa época ele era visto como um elemento de glorificação e de interesse do Estado. Ou seja, naquela época, o corpo ele era radicalmente idealizado, treinado, produzido em função ao seu aprimoramento. Né? Ele era visto como uma máquina que ele era uma máquina bastante importante na sociedade. E o corpo na Idade Média, com a chegada do cristianismo, surgiu uma nova percepção do corpo. Ou seja, o corpo ele passa da expressão de beleza para a fonte do pecado, né? Ou seja, o corpo ele passa a ser produzido. Um bom exemplo é quando as crianças nasciam com alguma deficiência. Naquela época, eles viam isso como algo ofensivo, proibido, e né, eles matavam, enfim, acontecia várias torturas com essas pessoas, e ele foi alvo de punições que durante séculos caracterizou, né, em punições violentas e sangrentas como a tortura. Mas e hoje, né? Como é o corpo nos dias atuais? Nos dias atuais, percebe-se que a cultura corporal ela está voltada para o cuidar do corpo, né? Está sempre bonito, está sempre trabalhado, né? A sociedade ela impõe um modelo de corpo ideal e a sociedade compra esse modelo, né? Então, para que eles se sentem satisfeitos, eles acabam sendo influenciados. Querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado pela mídia, por ter um corpo, por querer ter um corpo bonito, um corpo saudável. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ele é sem som, mas é um vídeo um pouquinho pesado que retrata os dias atuais, né? A questão dos procedimentos estéticos, cirurgias plásticas. Somos, né, consequentemente, nos dias atuais, o que mais a mídia mostra é esses corpos. Eu vou mostrar para vocês. Quando a pessoa não está satisfeita com o seu corpo, ela acaba indo para essa direção. E com isso pode agravar consequências, né, bem graves assim no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. Hoje em dia o corpo ele é bastante valorizado em relação a esses procedimentos. Né? Somos influenciados dia após dia através das mídias, das redes sociais, de jornais, revistas. Esse corpo é o corpo da moda, é o corpo das blogueiras.
A pessoa não está satisfeita e ela coloca mais, se arruma mais para ficar perfeita. Futuramente, esses corpos cheios de procedimentos, né, de plásticas, eles podem sofrer consequências, né, graves consequências. Não igual esse vídeo, mas é uma reflexão para a gente refletir sobre o corpo nos dias atuais. Aprendendo com o corpo. É através do nosso corpo que expressamos o efeito e o significado que as relações tiveram ou têm em nós. O corpo ele é representado por uma casca, onde é capaz de inseri-lo ou excluí-lo de alguma sociedade, de algum grupo social. Mas isso tudo vai depender de como ele se mostra ou de como ele se esconde. No entanto, né, essas representações, elas são representações de gostos e de identificações, ou seja, o corpo do homem, né, essa casca, ela manifesta sentimentos e emoções através do seu corpo. De fato, qualquer realidade do mundo, o corpo ele é socialmente construído, né? Como vimos, a sociedade ela modifica de alguma forma o corpo. Cada ano, cada época, ela produz um determinado tipo de corpo que servirá como uma identidade grupal, né? E a partir do conceito da corporeidade, é possível entender o corpo como possuidor de uma singularidade que somente se compreende na pluralidade da existência de outros corpos. Assim, a corporeidade ela desvela o corpo como se fosse sua essência existencial complexa, né? Ou seja, ela restitui a sua capacidade de gerar conhecimentos, de se reconhecer, de se reconectar, né? Então, esse novo olhar, ele é construído pelo corpo e pela experiência de movimentos, marcadas pelas sensações, pelos sentimentos, pelas sensações, pelos pensamentos e também pelos gestos. E a simbolização do corpo estetizado, né, como eu mostrei agora há pouco no vídeo. A mídia ela contribui bastante nesse processo, determinando qual estereótipo de corpo deve predominar na sociedade. E aqueles que não podem se sujeitar a esses apelos do consumo, muitas vezes eles entram num estado de angústia, de baixa autoestima. Aí vem a questão das doenças, depressão, anorexia, bulimia, né? Então, o indivíduo ele não compreende aquilo que é ou não inerente, né? A artificialidade do corpo, como a gente viu, ela é um caminho para o bem-estar do indivíduo que quer mudar o seu corpo, né? Como se fosse cuidados com o corpo e faz com que eles tornem-se exigentes, né? A atender às perspectivas do corpo perfeito que a sociedade tanto impõe. Existem muitos estudos sobre a imagem corporal, tanto no esporte, tanto na vida social, principalmente em adolescentes, né, onde eles apresentam uma certa insatisfação com o seu próprio corpo. E essa preocupação, ela, pelos padrões de beleza, elas podem acometer negativamente alguns aspectos na vida do indivíduo. Né? No esporte, por exemplo, o corpo ele tem uma finalidade de obter resultados.
e isso caracteriza como uma atividade que busca sua performance, seu melhor resultado, seu sucesso, sua vitória, um pódio, ganhar medalhas olímpicas. Então, esse é o desafio de quem pratica esporte e em relação ao seu corpo. Eles querem ganhar, eles querem vencer. E o corpo no âmbito do esporte, ele é um corpo treinável. Ou seja, para os indivíduos inseridos nesse contexto, a prática esportiva ela não é meramente um simples lazer, mas sim uma busca de resultados e superações dos seus limites. Aqui nessa imagem, eu costumo dizer que não existe o corpo perfeito, né? Existe o corpo ideal para cada esporte. Aqui temos diferentes atletas de diferentes modalidades, com corpos totalmente diferentes, mas depende muito do seu contexto, da sua prática, né, do que o esporte representa. Eu trouxe também algumas modalidades onde são trabalhada a questão da estética corporal, né, que, querendo ou não, a ginástica ela tem as modalidades bastante em comum, como a natação, o nado sincronizado, a patinação, a ginástica artística e a ginástica rítmica. Essas são as modalidades nas quais se espera uma demonstração não só o que se refere ao exercício propriamente dito, mas também como um conjunto de aspectos, onde o penteado, a maquiagem, o modo de se vestir se encaixem naquela determinado contexto, naquela determinada apresentação. E o fenômeno de preocupação com esses elementos, né, corporais dentro da ginástica é algo que está mais presente, né, na sociedade e nas modalidades também, como na ginástica, onde existe uma certa preocupação constante em manter o corpo bonito, trabalhado e indo ao encontro ao modelo imposto pela sociedade. A sociedade ela impõe seu modelo de corpo ideal, porém no universo da ginástica, no universo da ginástica rítmica, ela foi construída a partir de movimentos sistematizados por longos anos, né? E na medida em que a história vai mudando, nossos corpos e nossos movimentos vão mudando também. Até na década de 50, não se tinha um modelo de corpo ideal para a prática da ginástica, somente após o surgimento da Nadia Comaneci e Olga Kobuty, ambas da ginástica artística, né, que se percebeu que as ginastas que possuíam corpos longilíneos e fortes facilmente conseguiam desempenhar movimentos mais complexos, mas isso não é uma regra para todas as modalidades. Se a gente prestar atenção, as atletas de GA e de GR têm um pouquinho de diferença. A GA, por exemplo, ela tem algumas atletas baixinhas, né? Já na GR, não, elas precisam ser altas, ter um corpo longo, perna longa, para poder elas realizarem os movimentos mais complexos da modalidade, né? Que a modalidade exige. Levando em conta, né, as características e as exigências próprias dessa modalidade, as ginastas tendem a construir corpos esguio e de peso reduzido, pois um dos aspectos essenciais para a obtenção do sucesso é a perfeição técnica da modalidade, dos elementos executados. Assim como em outras modalidades, a ginástica rítmica ela exibe um modelo específico de estrutura corporal, né? E ela recebe influência de vários fatores socioculturais, representando o estereótipo magro, longilíneo e com baixa massa corporal. Porém, não é preciso ter um corpo perfeito ou esteticamente apropriado na modalidade quando ela não é de alto rendimento, né? Mas é preciso sempre manter a elegância, a graça, a leveza para realizar seus movimentos. E a busca do corpo belo dentro da ginástica, né, aumenta a cada dia.
e no momento em que a mídia exerce uma poderosa influência, onde o corpo ocupa páginas de jornais, entrevistas e entre outros. E aqui, como podemos observar também, modelos de corpos totalmente diferentes, mas a gente observa que são atletas de alto rendimento. Tem atletas de alto rendimento, tem atletas de competição, de torneio, e tem as praticantes de ginástica. O meu objeto de estudo na dissertação foi as atletas de competição de torneio daqui do Amazonas, onde eu quis saber se elas estavam satisfeitas com o seu corpo, né? Qual era o corpo ideal na ginástica. E muitas atletas falaram que não estavam satisfeitas com seu corpo. Elas queriam estar com um corpo que nem das atletas de alto rendimento. E as praticantes não precisam necessariamente estar com esse corpo adequado para a modalidade. Eu participo de um programa dentro da FEF, o Programa de Dança, Atividades e Ciências e Ginástica, onde a gente trabalha com vários corpos diferentes, corpos deficientes, corpos sem deficiência, e as meninas que praticam a ginástica, que são corpos totalmente diferentes. Tem meninas mais gordinhas, tem meninas mais magras, tem meninas altas, tem meninas mais baixas, e todas conseguem realizar os movimentos, né, no seu limite, mas todas conseguem. E elas não vão para competir, elas aprendem para realizar algumas apresentações. Por exemplo, no Prodagin, a gente sempre tem a mostra Prodagin, onde todas as turmas façam as suas apresentações. E as praticantes de ginásticas vão lá e façam as suas apresentações de forma lúdica, de forma não de maneira, né, como se fosse competir, mas é como uma forma prazerosa de se assistir. Então, elas realizam todos os movimentos no seu limite, né? Não precisa necessariamente ser perfeito como as atletas de alto rendimento e as atletas de competição. Técnicas do corpo na ginástica. O corpo na ginástica ela é instrumentalizado e disciplinado, voltado a movimentos eficientes, aos aspectos estéticos. Essencialmente, né, alguns fatores correspondem sobre essa questão técnica que envolve nas modalidades diante do seu corpo, né, em relação à preparação física, levando em consideração que é necessário que as atletas tenham uma técnica no corpo para realizar seus movimentos, juntamente com a música, juntamente com a dança, né, para que elas possam ir além da apresentação e realizar seus movimentos de forma mais complexa, né, para que eles cheguem no pódio ou ganhem medalhas olímpicas. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês. Eu acho que vai ficar sem som, mas é só para observarem mesmo o corpo, como o corpo é trabalhado nessas modalidades. Aqui tem a ginástica artística. Professor, o senhor está escutando o áudio do vídeo? Não tá saindo áudio aqui para mim. Não tá saindo áudio. Mas não tem problema. Acho que dá para você explicar tranquilo. Sim, tá bom. Tá bom? Pode ficar à vontade. Ok. Aqui é mostrado os movimentos mais complexos da ginástica artística, né? Onde eles precisam ter uma técnica para poder realizar os movimentos. As atletas precisam realizar os movimentos de forma correta, porque senão pode acontecer alguma coisa, né? Alguma coisa grave na hora da sua apresentação. Então tem que ter bastante técnica quando for realizar esses movimentos.
Aqui ela mostra que como o braço tem que estar alinhado para realizar esses movimentos. Aqui, fala que na trave é onde as mulheres caem mais, né? Porque elas precisam trabalhar bastante a sua concentração e o seu equilíbrio. Aqui ela dá ênfase dos gregos antigos, que eles usavam a ginástica como moldar os corpos, e os romanos e os alemães para treinar os seus exércitos. Aqui tem a ginástica acrobática, onde elas também mostram os movimentos mais complexos da modalidade, né? Elas trabalham bastante a consciência corporal, a concentração, o equilíbrio. A gente vê a diferença dos corpos, né? A mais levinha, entre aspas, é a que faz os exercícios mais difíceis. Como se fosse tão fácil, a gente observa, né? Mas não, tem que ter um treinamento bem pesado para poder realizar esses movimentos. Aqui tem a patinação artística, e se vocês forem prestar atenção em todas essas modalidades, elas têm algo em comum, que é a leveza, as expressões, os movimentos delicados, mas cada um na sua particularidade, né? Até a roupa é igual. Aqui tem a ginástica rítmica, ela precisa realizar os movimentos juntamente com a massa, consolidar isso. E sempre mostrando a delicadeza, trabalhando a sua consciência corporal. Os corpos não são muito diferentes de um dos outros, não. Sempre são os corpos de esguio, uns mais baixos e outros mais longos. Aqui tem o nado sincronizado, trabalha a força, agilidade, equilíbrio. Como eu falei
antes, né, os atletas eles precisam estar sempre com um corpo ideal para a modalidade, né, para poder eles realizarem esses movimentos. Se a gente prestar atenção, os corpos são iguais, né? O que muda mesmo é a modalidade, mas até mesmo os gestos, as expressões, o modo de como elas realizam o movimento com o braço, com a perna, são idênticos. Oxi. Aí chegamos na construção da imagem corporal. A construção da imagem corporal, ela pressupõe a relação do indivíduo com o mundo, ou seja, o nosso modo de ver o mundo, envolvendo as dimensões físicas, psíquicas e sociais do corpo. E essa relação ela estabelece percepções de estrutura corporal e da aparência de como os outros nos veem. A nossa imagem corporal ela é a expressão da nossa vida emocional, da nossa personalidade. Os corpos dos outros adquirem seu significado final a serem corpos de outras personalidades. Existem muitos estudos sobre a questão da imagem corporal, tanto em atletas e tanto em pessoas que não praticam nenhuma atividade física, onde eles não estão satisfeitos com seu corpo. Na área da ginástica, existem muitos estudos que abordam esse tema, onde as atletas elas treinam muito, mas mesmo assim elas não estão satisfeitas com aquele corpo, principalmente pelas exigências da modalidade, pelo código de pontuação, né? Então, os indivíduos eles acabam construindo a sua imagem corporal e eles sempre vão buscando figuras idealizadas de modelos de corpos ideais que o mundo apresenta, né? Dependente do seu contexto, se seja em modalidades ou no dia a dia. A ditadura do corpo ideal tido como perfeito. Estamos presos aos modelos impostos em revistas, jornais, televisões, como eu falei lá na frente, né, onde eu mostrei o vídeo. A gente vive essa ditadura, né, a passagem de corpos perfeitos, ela é culturalmente vista durante anos. O estereótipo de beleza, por exemplo, ele já foi notado através dos corpos magros, né, que por muito tempo ele foi considerado ideal. Outro exemplo é os corpos fitness, né, ligado ao belo e ao saudável. E é manifestado pelo aquele corpo malhado, né, musculoso, eficaz. E também temos os corpos, né, que a gente viu lá no início do vídeo, aqueles corpos que trabalham para ficarem idênticas a uma blogueira que mostrou a sua lipo HD, né? Então, constantemente a gente é influenciado por esses mecanismos. Então, existe sim pessoas que querem mudar o seu corpo mais de forma saudável, mas outras não, né? Eu dou o exemplo sempre da Graciane Barbosa, né? A Graciane Barbosa, ela malhou, treinou durante anos para ter aquele corpo. Aí vem um novo procedimento estético onde deixa a barriga com gominhos, né? Então, as pessoas vão para onde? Para o mais fácil, que é, né? Mais fácil, mais doloroso e que, consequentemente, pode causar algumas não é reflexão, alguns problemas de saúde, vamos dizer assim, né? E essa busca incessante do corpo perfeito, ela acaba gerando sofrimento aos sujeitos, né? Principalmente em crianças, em jovens, em adultos, né? Por não conseguir ter aquele corpo, eles acabam tendo dificuldade de se relacionar com o outro. Na maioria das vezes, as pessoas elas investem no seu próprio corpo com o intuito de agradar as pessoas, né, a sociedade, para se encaixar na sociedade. E quando não conseguem, né, elas
ficam em estado de angústia, baixa autoestima, né? E a gente fica preso nessa ditadura de querer sempre um corpo perfeito, um corpo ideal. E a questão da ditadura do corpo, ela é relativamente discutida também no esporte. Como eu disse, tem muitos estudos que abordam isso, muitos atletas que sofrem por não estarem com o corpo adequado ou estarem com o corpo adequado, mas querem ir mais além, né, para ter sucesso. E certamente no esporte, essas concepções elas podem ser reforçadas, né, pelas regras, pelos técnicos, né, pelos códigos de pontuações, para que favoreçam eles a terem um desempenho, né, uma performance nas questões da competição, né, de querer ganhar, de querer sucesso, conforme as suas funções imaginárias, né, de querer ter um corpo ideal para que eles possam realizar os movimentos mais difíceis. E o corpo no imaginário social, né? O corpo no imaginário social ele é compreendido pela discordância e também a desvalorização de imagens da consciência corporal, né? Que constantemente são os aspectos da nossa realidade, onde a gente fica preso a imaginações, a fantasias, aos mitos e a subjetividade de querer um corpo, né, adequado, um corpo perfeito, dependente do seu contexto. E obrigada. Eu espero ter contribuído, né, com a disciplina. Falar do corpo. Logo quando eu disse no início, o corpo ele precisa, né? A gente precisa se aprofundar bastante, porque ele é imenso, né? Então, para estudar sobre o corpo, precisa mesmo fazer várias relações com o esporte, com o nosso dia a dia, né? E com vários outros contextos, né? Mas é isso, espero ter contribuído com a disciplina, mostrar um pouquinho do que eu sei, enfatizando sempre a ginástica, né? Que é a disciplina, né, professor? Isso, é a disciplina de metodologia do ensino da ginástica. Camila, eu agradeço, né? Realmente foi muito legal sua aula, principalmente aquele vídeo, aquele primeiro vídeo, né? Foi muito impactante mesmo, e realmente aquilo ali é uma realidade. E a sua aula foi muito legal em relação à questão de trazer essa parte da corporeidade para a ginástica mesmo, né? Isso. Então eu consegui compreender muito bem, tá? E a gente agradece aí sua disponibilidade. Sinta-se convidada para outras vezes também, tá ok? E de qualquer maneira, a gente agradece e encerra por aqui a gravação da aula, tá? Você Eu pode que ficar aqui na agradeço, sala professor. aqui. Não, você pode ficar na sala aqui sem problema Tá nenhum. bom. Só vou encerrar aqui a gravação.